Começando mais um Elas Falam Tudo, eu sou Elaine Azevedo, estou aqui com a minha parceira Juliana Budke e hoje vamos falar tudo com ele, o ator Sérgio Rondjakov e o acompanhante terapêutico Sandro Barros. Muito obrigada pela presença de vocês. Serginho, antes de a gente começar a falar tudo, eu queria saber, você vai participar da Praça é Nossa mesmo? Oi, gente. Oi, Elaine. Oi, Ju. Prazer falar aí com todos os espectadores, seguidores aí do Elas Falam Tudo. Então, eu já gravei uma vez, né? Eu gravei mês passado. Vou gravar de novo. Eu tô indo viajar hoje para São Paulo para gravar a segunda vez. Eu participei de um quadro primeiro, que foi o quadro da Neuzinha, que é muito engraçado, né? Que é uma dupla, assim, de comediantes. E agora eu vou gravar o da Ciumenta, que é um cara que fala assim, ô Cissô. Tô gravando quadros diferentes, mas sempre assim, sendo eu mesmo, né? Sendo o Sérgio. É a participação... normal, assim, ainda não tem um personagem, né? Mas tô fazendo, acho que é como se fala, escada, né? Uhum. Mas tem umas piadinhas, tô começando a me soltar um pouco mais lá, e é muito legal, porque a galera é muito maneira, né? São artistas, são atletas da comédia, do humor, né? Os caras escrevem, botam caco, são muito de improviso. Galera que faz stand-up comedy, eu sempre quis fazer stand-up comedy, né? Eu sou um ator que fiz comédia, né? Mas eu escrevi, nunca fui humorista, mas eu gosto muito, tô me familiarizando de novo com esse universo, né? Pra você é super vivo, né? Diferente, né? Porque quando você fazia TV, você nunca fez humor. Você tinha um personagem que não era humorista. Mas o Cabeção, ele sempre foi mais humorado, né? Ele sempre foi era mais engraçado. O Cabeção, ele tinha várias sonoplastias, ele tinha gags corporais, tinha a tremidinha que ele dava e colocava aquele barulhinho. Então, tinha todo um universo e toda a ajuda da sonoplastia, da edição, pra fazer o personagem ficar redondo, engraçado, e funcionou, né? Virou uma referência por muito tempo. E eu, na Praça Nossa, agora, acho que é um presente, né? Que o Marcelo de Nóbrega e o Kaká estão me dando, o SBT, né, junto com a Gabi Cabrini, focalizando. Eles me deram um dia de galã, botaram lente nos meus dentes, né, cortei o cabelo no jace, me deram algumas roupas. Então recebi um convite para fazer parte do elenco ao vivo lá, então eu tô me sentindo assim muito vivo. É muito legal estar indo numa emissora de novo, daquele porte, uma grande emissora, tá vendo aquele estúdio enorme, com aqueles refletores. Nem aqui também, né? Aqui também é show de bola, né? Pô, é massa. Mas eu tô curtindo muito essa fase, né? Verdade, muito bom. Você fez um dos personagens mais famosos na TV, né? Que foi o Arthur Malta, o famoso Cabeção. E como que foi esse impacto desse personagem pra sua vida? Voltando um pouquinho. Eu tive a oportunidade de praticamente moldar a minha formação de caráter ali com vários funcionários maravilhosos que eu conheci, da equipe, né, da produção, da direção, autores, sempre ia mudando, né? Então, como eu fiquei lá quase 6 anos, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, né? Muitos diretores mesmo, porque você muitos entrou atores. Bem novinho, né? Você era bem novinho. Quantos anos você tinha? Eu fiquei 6 temporadas. Então, eu entrei lá com 15 para 16, entrei em abril de 2000, fiquei até janeiro de 2006. Minha última cena foi numa sexta-feira 13 de janeiro de 2006. Ah, que bacana. E esse personagem te trouxe alguma coisa ruim também? Então, o Ricardo Odton, que era o diretor de núcleo quando eu comecei, ele falava muito pra mim, Serginho, você tem que sair da Malhação logo. Quando eu tava assim, há 3 anos no programa, ele falava, pô, você tem que sair, cara, porque você não quer ter uma carreira longa, você não quer fazer outros personagens. Só que aí, como eu não recebia convite pra fazer uma novela, eu queria sempre manter o meu contrato, né, meu salário, então eu fazia de tudo pra ficar, né, minha mãe fazia minha assessoria de imprensa na época, ela era minha empresária, ela sempre tava me mantendo na mídia ali, e eu gravava muito video show também, que era uma maneira das pessoas... Sim. Muita gente que não tinha tempo de assistir Malhação, que é bem na hora do rush, né? Assistia o video show, fazia muitas matérias ali com eles. Então eu fui ficando assim uma referência no programa, fui consolidando, fui firmando meu nome assim na existência da televisão, né? E passaram-se 6 anos. Passaram-se 6 anos, e aí acabou que o Ricardo Odton, eu acabei ficando na Malhação mais 3 anos depois que ele me falou isso. E quando eu saí da Malhação, eu já estava mais do que marcado como Cabeção, só que aí eu acabei fazendo uma outra novela, né? Que foi Pé na Jaca. Foi uma novela do Ricardo Odton também, era uma novela cômica também, com um ritmo alucinante, bem frenética, mas tinha um elenco muito grande, meu personagem acabou que não cresceu tanto. Mas na Malhação, eu tive a oportunidade de aprender a decorar texto na prática. Eu sou ator desde pequenininho. Fiz muito com 4 anos, fiz né? muita publicidade, comecei a fazer teatro infantil, fiz muitos cursos, né, pra ganhar intimidade com a câmera, cursos de criança mesmo. Só que na Malhação, quando eu comecei a gravar Malhação, eu sentia ainda aquele friozinho na barriga, né? Eu ficava nervoso, que eu nunca tinha falado... Era um ritmo, assim, eu gravava 7, 8, 10 cenas por dia. Eu não estava acostumado com esse ritmo, com essa frequência.
E realmente foi a maneira que eu me senti apto ali, me senti tranquilo em casa. E fui pegando o jeito, né? Depois do Pé na Jaca, você não fez mais nenhum outro papel? Não, minha última novela mesmo, elenco na Globo, foi a novela Pé na Jaca, que foi uma novela das 7, do Carlos Lombardi, que quem dirigia era o Paulo Silvestrini, tinha outros, o Marco Rodrigo, tinha vários diretores, era do núcleo do Ricardo Odton também. Tô perguntando porque o Patrick de Oliveira esteve aqui também um tempo com a gente. Ele fala muito disso, sobre a fama. Que tem horas que a pessoa tá lá em cima, bombando, e tem horas que ela tá lá embaixo. O que isso repercute, assim, no psicológico da pessoa? Ele começou cedo ainda, né? Então, o Patrick também, né? O Patrick fez aquela propaganda que você falou, da Sandal. Patrick, eu sou muito fã do Patrick, cara. Eu sempre aprendi muito com ele, assim, porque ele é tipo um menino prodígio, né, cara? Ele com 7 anos, ele já conversava com uma maturidade como se ele tivesse uns 12, 13. Ele era um exemplo, assim, uma referência para todas as crianças da publicidade do Rio de Janeiro naquela época, né? Pra gente, né? Patrick é da minha idade, então ele era uma referência para todo mundo que queria meio que ser ator e atriz, né? Muito cativante, muito simpático, muito educado e todo mundo era muito fã dele, E a sua saída foi de boa na Malhação? Porque, assim, depois de 6 anos, eu lembro que naquela época todo mundo, assim, é o que você falou, quando ficava muito tempo num programa, você ficava meio taxado como, não, ele é da equipe da Malhação e parece que você não... A tua vida não anda, você fica ali meio que enterrado naquele negócio e depois não consegue sair. O que acontece é que até o Spinello, que era o diretor, assim, que... vamos supor, se o Cabeção é um monstro, o Spinello que é o médico, né? Ele que criou. E ele que botava muitos cacos pro personagem, ele gostava muito do personagem do Cabeção, então ele enriqueceu bastante esse personagem com vários cacos, várias falas, assim, bordões, né? Gags corporais. Ele que botou essa pilha pro Cabeção ficar mais engraçado, mais estilo, assim, American Pie, né? Que no começo, quando eu entrei na Malhação, o Cabeção era pra ser o irmão do meio da família. Ele era até meio conflituoso, ele não era pra ser tão engraçado, ele era o irmão mais revoltado. Era o rebelde. Ele tinha uns conflitos ali de ser meio mentiroso, de inaceitação, de ser meio, assim, perturbado mesmo, né? Só que aí, a partir do segundo ano, que ele começou a ficar mais engraçado. E o Spinello gostava muito do personagem, ele me ajudou muito a eu perder a vergonha, de eu começar a fazer caras e bocas, fazer o meu lado mais humorístico, assim, mais comediante mesmo, né? E, Sandro, vamos contribuir aqui com o nosso bate-papo também. Qual é a importância, aproveitando esse gancho, né, de como se preparar para, de repente, estar em cima, estar embaixo? Como que é esse acompanhamento terapêutico para esses profissionais que, de repente, têm um papel super brilhante e daqui a pouco ficam um tempo sem papel? Como a terapia pode ajudar a isso? Então, o acompanhante terapêutico... Viver esse momento, né? O acompanhante terapêutico é uma profissão do futuro. Muita gente não conhece essa profissão. Fora do país, você vê muitas pessoas que saem da internação e vai para o acompanhamento porque a família não tem condições de receber a pessoa em casa, porque briga por qualquer coisa, um prato fora do lugar, uma louça que não foi lavada, aí gera uma confusão, uma família disfuncional, a pessoa recai e volta para a clínica de novo. Então é aconselhado, né? A pessoa sair da clínica e ter um acompanhante terapêutico. É o que está acontecendo com ele. Tem um histórico aí que ele vai contar das clínicas que ele foi internado. E agora ele está tendo um acompanhante terapêutico. Eu viajei com ele para o SBT, né? A primeira cena. Fiquei lá com ele, observei o que ele fala e o que ele não fala, né? Porque essa é a função do terapeuta também. Inspirar as pessoas, encorajar, acolher e observar. E escutar. Então, eu escuto muitas demandas dele, algumas questões, porque ele começou muito cedinho, né? Ele começou com 4 anos, né, Então, Serginho? Começou muito cedo, na profissão. Então, ele precisou ser responsável muito cedo, né? Onde todo mundo estava jogando... porque, na verdade, também, quando você era novo, você não tinha isso, né? Naquela época, acho que não tinha isso. Não se falava tanto de na época da Globo, você trabalhou na Globo, na Malhação, você tinha um psicólogo. Bem recente. A gente tinha toda essa estrutura lá. Teve momentos que eu estava, assim, um pouco desmotivado, trabalhando demais, viajando muito, sem tempo para minha vida pessoal. Eu tinha pedagogos, psicólogos à disposição lá. Eu é que não dava valor, assim, não procurava, né? Eles também não iam oferecer ajuda sem eu pedir, eu tinha que pedir, né? Eu que mesmo que acabava que procrastinava, não corria atrás, né? Eu nunca fiz psicanálise na infância, eu estudei, assim, tive a oportunidade de estudar num bom colégio, mas eu também sempre fui muito bagunceiro, eu sempre tive déficit de atenção, eu não sabia a hora certa de parar de brincar, né? Não era muito esperto para isso. Todo mundo brincava, mas eu era o cara que brincava e acabava indo para coordenação, era suspenso, sofria as consequências. Então, eu não era nada assim, malandro agulha. Eu era aquele que isolava o carretel. Mas você chegou a terminar o colégio, fazer faculdade ou não? Faculdade eu não fiz. Não, terminou o colégio, segundo grau. Terminei o colégio mesmo e
E ser ator era um sonho ou foi acontecendo do nada na tua vida? Como é que foi? Como é que você Não, entrou foi pra desde televisão? pequenininho, comecei na publicidade, né? Porque eu era uma criança muito, assim, carismática, conversava com todo mundo, gostava de conversar. E lourinho, de olho azul. de olho minha mãe- azul. Fofinho. É, fofinho. Aí eu comecei a fazer pequenos trabalhos de publicidade, né? Comecei a fazer teatro, comecei a ter amor pela arte, comecei a desenvolver um carinho para essa profissão. E aí, minha mãe, eu gostava mesmo, era uma vaidade para mim, eu gostava de trabalhar. E ela foi correndo atrás para mim, porque na verdade minha mãe também tem essa veia cômica, minha mãe tem uma veia artística que muito legal. grande. Ela é uma excelente É atriz atriz. também. É. A mãe dele é atriz. E aí ela foi me colocando nesse universo aí, né? Foi uma maneira da gente se aproximar, a gente criou uma parceria que deu certo por muitos anos, né? Minha Você é mãe- filho único, Serginho? Não, eu tenho uma irmã também, que é advogada, mora lá em Curitiba. E bacana. interessante, quando eu fui com ele para São Paulo, né, então ele ficou um tempo internado, aí precisa estar fazendo a reinserção social, né? Que é estar vivendo na sociedade, com todos os estímulos. Mesmo no período que ele tá internado na clínica? Não, quando ele está internado, algumas pessoas, algumas clínicas, permitem as pessoas sair A de saída, vez em quando, para elas já se Irem se familiarizando acostumando com o mundo com a aqui sociedade. fora. É. Sim, Ressocialização. Ressocialização. sim. Só que ele ficou 322 dias, né? Direto lá, Sem sair da clínica. sem sair. E quando eu fui buscar ele lá, eu que fui buscar, né? Fui de carro, fui 10 horas para ir, 10 horas para voltar. Mas foi, né, libertador para ele sair. Foi muito tempo que ele ficou lá. Então ele começou a viver aqui fora, entendeu? E na sociedade é complicado, tem muitos estímulos, né? Propagandas, televisão, né? A sociedade está sempre estimulando a bebida. O álcool é o chefe da quadrilha das drogas, não pode beber. Eu porque ia perguntar isso. um abismo leva o Analisando, Serginho, toda a sua carreira, quando que você acha que começou... As Não, coisas irem pro outro lado, pro assim. outro lado. Então, eu Você era sempre... muito novo? Eu na minha infância, início da adolescência, eu era muito... Eu era muito assim... Eu era disfuncional emocionalmente, né? Eu tinha inabilidades emocionais, todo mundo brincava, eu brincava também no meio da aula, aí eu acabava indo pra coordenação, era suspenso, eu fazia um drama, chorava na coordenação, meu pai era chamado lá, eu ficava chorando, eu sempre fui um cara muito assim, chorão. Dramático, né? Eu não aceitava. Qual que é o signo? Leonino, eu sempre fui muito dramático. É leão ainda. Um drama Meus do amigos leão. sempre me achavam muito maluco, porque eu começava a brincar, eu não parava, eu ficava vermelho assim, e não tinha limite pra mim, né? E aí, mais ou menos com 14, 15 anos, eu experimentei a cannabis, né? A maconha. E daí foi um despertar xamânico pra mim, porque eu comecei a duvidar, questionar muitas crenças que eu tinha, muitas paixões platônicas, muitas frustrações por causa da carreira artística mesmo, assim, insucessos no âmbito social. Eu comecei a pensar assim, cara, eu sofro de um monte de coisas que não tem por que sofrer, eu posso resolver tudo isso, eu não preciso mais... Eu comecei A droga te desvendar deu mistérios. uma força pra isso. Só que aí o problema é que eu comecei a usar essa muleta com muita frequência, né? Logo depois que eu comecei a fazer uso da maconha regularmente, aí foi quando eu decidi que eu ia parar de querer ser ator e ia me dedicar aos estudos. Eu ia começar a ler, fazer dever de casa, estudar matemática, química e física, que eu queria me preparar para o vestibular. Aí eu tinha me mudado da galera do Catete, onde eu morava, fui para Copacabana, tava conhecendo novos amigos, fazendo beach soccer à noite, conhecendo outra galera, né, me recomeçando ali. Então, acabou que eu fui chamado para fazer malhação, né, nesse meio tempo. Aí minha vida deu uma reviravolta, que eu comecei a ter que ir pro Projac, ficar lá no Projac horas e horas, nos estúdios Globo. E acabou que eu não levava tudo, eu não tinha como estudar, eu não conseguia estudar sozinho, né? Eu não conseguia ler as matérias escolares lá nos estúdios. Eu ficava só preocupado com as minhas cenas, que também eu não estava assim tão afiado, né, para conseguir decorar o texto ainda ler as matérias escolares. Então ele tentou sair da profissão, mas não conseguiu, né? A Malhação te chamou e você foi e estourou, né? Porque foi um dos personagens mais tops, né? Só que aí acabou que eu comecei a ficar cansado, né? Terminando de responder a pergunta. Eu comecei a ficar um pouco cansado depois de trabalhar muito, que era um ritmo muito intenso de gravação. Eu fiquei 3 anos direto sem férias na Malhação. Aí, mais ou menos, depois dessas primeiras férias, eu comecei a fazer muitos trabalhos, assim, por fora, extras, fazer participação em eventos, publicidade. Comecei a viajar muito nos finais de semana. Comecei a fazer muita sessão de autógrafos aqui, ali e tal. E aí, foi quando eu, mais ou menos, já com uns 20 anos, que eu comecei com 17 anos eu comecei a ter aquela válvula de escape de ir pra festa rave. Várias pessoas também mas é passam, legal também né? falar abertamente. Mas é porque bom a gente falar. Hoje em porque, dia é muito assim, normal.
É muito normal, a gente não pode falar que não é. A hipocrisia é falar que não é o uso de drogas, mas é triste, a pessoa cai nessa, mas é uma coisa muito frequente. São 200 milhões de dependentes químicos no mundo. Tava aquela série lá na Globo com o Fábio Assunção. Onde está meu coração? Onde está meu coração, E eu fiz me pediram, né, um texto sobre dependência química, eu passei para eles. Então, assim, a dependência química é uma doença física, mental, emocional e espiritual, né? Sim, a perda do E ela é controle, silenciosa, né? Porque ela começa com a bebida. E progressiva, né? Daqui a pouco ela começa com a maconha e daqui a pouco Então, vão pra porque te outras dava drogas. vontade de ficar mais eufórico, o que era? Eu já tava de querer assim, experimentar outras coisas? Quando eu tava assim na malhação, mais ou menos uns 2 anos, eu já tava assim, não tendo tempo pra minha vida pessoal, o meu personagem tava ganhando força, tava virando uma referência, só que eu não tava tendo tempo pra minha vida, eu acabava que, quando eu chegava em casa, quando eu tava nos estúdios Globo, eu queria ser o Sérgio, eu tava louco pra sair de lá, pra voltar pra casa, pra ser o Sérgio, pra ter minhas amizades, meu ciclo social, meus amores e tal, só que acabava que eu não tinha mais tempo, eu chegava em casa e ficava me sentindo sozinho em casa também, aí eu ficava assim, não era feliz em nenhum lugar. Daí eu comecei a ter essa válvula de escape de festa rave, que aí eu ia assim, vamos supor, uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, aí eu ia, fazia uso de metanfetamina nessas festas, e aí era uma explosão dopaminérgica, né, cachoeira dopaminérgica, eu ficava assim, eu começava a ver beleza em tudo, eu começava a ressignificar, eu tô sendo muito abençoado, aí chegava um estranho pra mim e falava, pô, cara, eu sou teu fã, e aquilo mexia comigo, né, cara? Então, de certa forma, era terapêutico, gostoso, né? Era uma coisa assim que me ajudava até certo ponto, né? Eu conseguia ter um gás, um ânimo ali para continuar na minha jornada, trabalhando bastante, acordando cedo para ir pro colégio, do colégio ia pra gravação, né? E ficava na gravação até 10 da noite, voltava, eu morava em Copacabana, eu tinha que pegar esse trânsito todo de Jacarepaguá até Copacabana, então a minha rotina era muito assim intensa, né? A droga joga para cima e depois joga para baixo. Aí quer dizer... E por isso o uso diário, né? Porque quando fica triste... Para não jogar para baixo, né? É. Quando chega para baixo, você usa de novo. Chega para baixo, você usa de novo. Eu acho que o que pegou para mim foi que quando eu saí da malhação, eu tinha uma crença que eu só ia ser feliz. Eu queria ter uma namorada, né? Eu não tinha tempo para ter namorada e tal. Eu queria ter uma pessoa... Eu achava que eu só ia encontrar o amor da minha vida em balada. Em vez de me envolver com teatro, me envolver com atores mais jovens que estivessem começando, fazer curso e tal... eu ficava muito nessa de balada, evento. E sabe como é que é? Evento é um lugar que, por mais que estejam pessoas assim, que não estejam fazendo uso, né? É um ambiente meio pesado assim, né? Tem sempre bebida no meio, pode ter droga, tem outras coisas também envolvidas. E eu perdi muito meu tempo da minha vida achando que, né, com essa crença de que eu ia ser feliz, que eu ia ter que encontrar alguém em balada, aqueles eventos, todo mundo arrumadinho e tal. E acabava que eu só pensava nisso. Aí, quando eu fiz a minha última novela na Globo, que foi Pé na Jaca, eu lembro que às vezes meu personagem não cresceu tanto. Eu chegava lá, eu tinha 2, 3 cenas que eu só tinha uma fala em cada cena. Isso mexia comigo, me deixava meio depressivo. Eu não conseguia lidar com isso direito. Em vez de fazer uma peça de teatro com outros atores ali, me envolver de outra forma, eu ficava meio depressivo, levava pro coração, né? Porque na malhação tinha muito texto, muitas oportunidades, e aí eu descontava tudo em mim mesmo, embalada, e eu já estava numa fase de exagerar na droga mesmo, na cocaína, no álcool. A frequência, né? Você percebeu que a frequência de uso... E hoje a gente estava falando sobre isso, né? Vindo para cá, sobre as características da dependência química, né? São crenças disfuncionais, inabilidades emocionais, dificuldade de viver a vida como ela é, e qual é a outra? Comportamentos... comportamentos inadequados. Entendeu? E, Serginho, o que você falaria hoje lá pro Sérgio quando começou a utilizar esse tipo de drogas? Com a cabeça que tu tem hoje? Eu falaria mais ou menos o que o meu pai e a minha mãe falou para mim, né, a vida inteira, que eu era muito novo para entrar nessa, né, de drogas pesadas, né, cocaína, uísque. Eu tinha 20 e poucos anos. Meu pai me falava muito isso. Pô, Sérgio, você pode começar a fazer isso com 30 e poucos anos. Você está muito novo para fazer isso. Você tem um cargo que muita gente almeja. Você é contratado de uma grande emissora. Você tem um salário bom para um jovem que nem você, que nem é formado. Você tem que dar valor a isso. Só que eu também já estava com aquela crença seguinte, que, mas o ator, eu admiro tal ator genial, tal artista, e eu, no meu achismo, ele também fazia uso, porque eu achava que pelo olhar dele, as caras que ele fazia na câmera, ele também usava e tal, e eu queria sempre me reinventar, né, até para validar o uso, né? Você sabe que a cocaína, ela tem as drogas estimulantes, elas têm esse poder, você usa, se olha no espelho, você se acha lindo, você se acha poderoso, se acha belíssimo, e as pessoas estão te vendo ali com pena, com dó, né, porque dá para ver que tá alterado, né, e às vezes a pessoa tá tendo uma ilusão ali. E o que ele falou aqui foi sensacional,
que eu lembrei de uma história aqui. Eu vivi, né, nas drogas 20 anos. Então eu tive 3 overdoses, uma tentativa de suicídio. Estou limpo há 13 anos. E me formei em terapeuta de forma aleatória. Eu nunca falei, vou ser terapeuta. Não, foi acontecendo. E na época que eu usava droga, eu me arrumava todo para subir o morro para usar droga. Só que eu achava que estava todo mundo me vendo, me admirando. Só que estava todo mundo com pena de mim, falando, coitado, o cara tá magro igual... Bom, o Sandro encontra muito ele na igreja e ele dá esses depoimentos maravilhosos sobre o passado da vida dele. Aquela palestra espiritual é maravilhosa. E é muito... ele vai sempre na palestra do nova igreja. na palestra espiritual lá. Criei o Domingo Social. Então, você que precisa de ajuda, entra no Instagram, @terapeuta Sandro Barros, e pede ajuda. Eu criei o Domingo Social, que é onde eu atendo de 30 a 40 pessoas todo domingo. Então, o que acontece? Eu recebi um comentário no Instagram que falou assim, pô, você só atende famoso e rico, e eu que não tenho dinheiro. Eu falei, pô, vou criar o Domingo Social. Então, você que quer ser atendido, não tem desculpa, não precisa pagar. É só entrar no meu Instagram e falar, quero ser atendido no Domingo Social. Preciso de ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem e de sabedoria. Legal. Então, se a pessoa pedir ajuda, ela vai ter ajuda e eu vou atender ela para ela sair das drogas, aí viver sóbrio e encontrar alegria na sobriedade, que é o que está acontecendo com ele. Ele está começando a viver sóbrio. Hoje foi pro futebol, deu um mergulho no mar. Então ele tá coradinho, tem ido à praia, tô gostando. E Sandro, como você entrou na vida do Sérgio? Como foi esse encontro? Vocês já se conheciam? Não, foi o seguinte. Foi indicação? Não, na verdade... Eu já trabalho com isso há um tempo, né? Sim. 9 anos como terapeuta, 13 anos limpo, já ajudei mais de 5.000 vidas. Então, eu já atendo algumas pessoas famosas, algumas pessoas que não são famosas, mas têm um poder aquisitivo que pode me pagar. E eu atendo, né, o pessoal do futebol, todas as classes, modelos, artistas. E aí, quando aconteceu o episódio dele, que viralizou. Sim, aquela live, que depois ele vai contar como que ele fez, como que surgiu isso, tudo. Quando eu vi ele, eu falei, cara, esse menino aí, eu me vi nele. Eu lembro que você comentou comigo dentro do carro, não lembra? Eu comentei. Te deixei na porta da tua casa. Você me deixou na porta da minha casa. Caramba, vou ter que ajudar. Lembra? Eu tenho que ajudar, lembro. Eu falei pra você, eu tenho que ajudar esse menino. Porque eu tava tocado pelo vídeo dele. Porque eu sei que ele tinha um coração bom. Tanto que o pai virou as costas. Eu sei que ele não tinha coragem de fazer nada daquilo que ele falou. Eu falei, eu tenho que ajudar esse garoto, porque esse garoto vai ser massacrado como foi o Fábio Assunção. Lá no passado, né? Pela sociedade. Sim, existe pela um mídia, preconceito, um tabu, né? Preconceito Aquele vídeo foi você mesmo, Sérgio, que publicou? Foi ele mesmo. Aí o que onda acontece? Do grau do negócio. Aí o que acontece? Conta aí depois como que foi que você... o que te levou a fazer o vídeo. Só que quando eu vi o vídeo... Não, foi chocante, foi chocante. Vou chamar um pessoal, né, pra pegar o telefone dele. Eu liguei pro Bruno Galhaço, eu liguei pro Kaique Brito, eu liguei pro Zico, eu liguei pra todo mundo, assim. Pra querer chegar até... Pra chegar nele, pra pegar o telefone dele. Aí eu liguei pra... Cara, eu liguei pra uns 15 pessoas que eu achei que tinham o telefone dele, né? O Jesus Luz. Ninguém tinha. Aí o Bruno Galhaço respondeu assim pra mim, Sandrinho, eu vou ligar para o mundo inteiro, mas eu vou conseguir esse telefone para você. Eu falei, me passa o telefone que eu quero resgatar esse garoto lá em Copacabana. Aí quando eu já montei um exército do bem, né? Para pegar esse telefone para mim. Ninguém conseguiu. Aí eu falei, cara, ninguém conseguiu. Aí ele tocou meu telefone, era o Rafael William, que é o único que eu não pedi. Porque ele estava em São Paulo. Ele falou, Sandrinho, faz um favor pra mim. Eu falei, ó, você pode ajudar o Serginho? Toma o telefone dele. Eu falei, caraca, não acredito. Aí eu falei, Deus já te colocando na vida dele, né? Eu liguei pra ele e ele viu que eu sou amigo do Kaique, do Bruno, do Rafael William. Aí me atendeu e aí, depois dali, a gente começou... Não, e que bom que mesmo você vendo todas essas dificuldades, você estava de coração aberto para receber ajuda, né? Porque isso é necessário também. Você pode achar que não quer ajuda, que você tá mente bem. aberta, boa vontade. Não, quando eu comecei a fazer a live, eu não queria ser internado, né? Porque eu sabia que se eu fosse, eu ia ter que ficar 1 ano, porque minha mãe já tinha dito que seria 1 ano caso eu recaísse. E aí eu não queria ficar longe do meu filho, porque na verdade eu já fiquei muito tempo longe do meu filho, né? Eu só criei ele praticamente dos 3 aos 10 meses. Só fiquei 7 meses com ele, eu não vi ele nascer, estava internado. Então, desde 2016, em 7 anos, eu tenho 3 anos e meio vivido dentro de clínica, de comunidade terapêutica, de centro de tratamento. Né? Eu adquiri muitas ferramentas, aprendi muito conteúdo de
de terapia cognitiva comportamental, terapia reeducacional emotiva, plano de prevenção à recaída, a literatura azul, que é a Bíblia dos dependentes químicos, né, o livro dos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. E aquela live foi o estopim. A live foi o seguinte, eu tinha usado uma dose cavalar, né, de uma droga estimulante, né, cocaína, e estava assim, agoniado, querendo desabafar, me sentindo culpado já por ter usado. Na minha cabeça, na paranoia, eu já achava que os socorristas do resgate já estavam dentro do meu apartamento ali, escondidos, que eles iam se materializar e iam me surpreender, sair debaixo do sofá, assim, me grudar e me levar à força. E aí eu tava com aquela barra de ferro ali. Eu queria que meu pai me desse dinheiro. Mas surgiu. Tinha uma barra de ferro de malhar, uma barra de ferro de fazer isso. De colocar Foi mais para se defender, assim, né? Foi mais para se defender. O Chorão, que eu conheci o Chorão, na época que eu usava droga, ele faleceu, né? E ele via pessoas dentro do ar-condicionado, aí ele tirou o taco lá do chão. Então, assim, as pessoas... Uma parte alucinógena também, tem muita gente que eu atendo que vê pessoas dentro do porta-luva. E eu do lado do carro falei, não, você tá vendo uma pessoa do porta-luva? Aí eu entro no mundo da pessoa, né? Mas foi bom, não veio isso por um lado negativo. Aquilo ali foi um ponto de resgate. Foi o estopim que precisava. Mais pro bem, né? Isso aí. Agora ele tá vendo que... Sem cara de forma mudou. Ok, você tem alguma coisa que você não queira falar... Tipo, as pessoas perguntam, você fala, isso eu não tô afim de falar, não. Acabou que eu fiquei muito tempo, né? Assim, eu achava que eu podia ter ficado menos tempo nessa internação, mas acabei tendo que ficar 10 meses e meio, né? Mas até que eu tô, assim, colhendo umas bênçãos legais, né? Você pedia pra sair? Como é que é a internação? Conta um pouquinho aqui pra mim. Cara, então, é um assunto delicado isso, né, cara? Porque, assim, a família... Mas se você não quiser falar, porque a família sofre também. muito, né, cara? E, assim, a minha mãe... ela não acredita mais em mim, né, cara? Ela não acredita que eu vou conseguir ficar limpo pra sempre, né? Ela não aguenta mais as recaídas. Agora ela acredita, né? Agora acredita. Mas só com o tempo ela vai ver. Ela vai ver. E assim, e aí parece que existe uma lei. Assim, na verdade existe uma lei. Internação à revelia. Assim, vamos supor, a família chama um resgate pra entrar na casa da pessoa, pra entrar no quarto, pegar ela dormindo. Aí ele, beleza, perdi, eu vou pra clínica, tudo bem. Fiz besteira, usei e vou pra clínica. Só que parece que tem uma lei assim que diz assim que a pessoa não pode ficar mais do que 3 meses. Só que na prática não é o que acontece. Assim, muitos ficam lá 1 ano, 2, que a família continua pagando e vai ficando, entendeu? Quando é clínica evangélica, que é voluntária, aí geralmente a pessoa pode ir embora mesmo por conta própria. Agora a clínica que eu fiquei era involuntária, né? O CT Fazenda Resende, em Itu. É uma clínica, assim, é muito doido, porque você assina um termo de clínica voluntária. Então, eles têm lá, da maioria dos internos, eles têm um termo lá dizendo que a pessoa está lá porque quer. Porque quer. Mas se você quiser sair, você não sai, só com a autorização da família. Então, mas assim, existe uma diferença, isso é bom para... Mas é bom, porque de repente a pessoa acha que está pronta e não vai. Eu conheci até alguns advogados. Eu conheci Sim. 2 advogados que foram lá, né? Porque você queria sair. Vários momentos eu ficava assim, poxa, eu não aguento mais ficar aqui, cara. Tudo bem, eu tô aprendendo, tô ficando limpo, mas, cara, eu quero ir embora, eu quero viver minha vida. Mas isso é muito comum, existe uma diferença, é bom até pro público entender. Sim, existe uma diferença entre comunidade terapêutica e clínica. Comunidade terapêutica é acolhimento, clínica é internação. Inclusive tem voluntária e involuntária. Lógico que as clínicas e comunidades terapêuticas no Brasil existe uma dificuldade de higiene, de avaliação, de qualidade, como em vários lugares no Brasil, né? Acontece o problema para depois a pessoa resolver. Você não podia nem receber visita? Não, minha mãe não queria, porque assim... Eu fui visitar ele. Não podia, né? Minha mãe não queria que eu recebesse visita, ela tava querendo que eu sofresse, assim, né? Porque é mãe, é tipo um castigo também, né, cara? Agora você como pai, você vai entender isso. Foi muito grave o que eu fiz. A imprensa deu um valor, assim, tipo, ameaçou o pai com uma barra de ferro, porque queria dinheiro pra usar mais droga. Então a imprensa meio que espalhou a brasa, a imprensa, né? Então minha mãe ficou assim, desesperada. Minha mãe sempre deu muita importância ao que a imprensa falava de mim. Ela falou, não, agora você vai ficar muito tempo. E ela acabou que me disse que meu caso estava nas mãos da promotoria pública, que teve alguém do Pegou uma Ministério proporção Público muito grande, né? Que estava analisando meu caso junto com o juiz, que o que eu fiz foi muito grave, que não sei o quê, que eu ameacei meu pai. Então... porque muita gente achou que realmente o pai dele estava morto, de repente, entendeu? Porque depois da live, a live caiu e ninguém sabe qual foi o desfecho, né? Então as pessoas... E aí teve uma proporção muito grande. Mas assim, o mais importante é que ele está ressignificando isso, né? Que ele está limpo. Sim, vai fazer agora, dia 11/6, 1 ano que ele está limpo. O acompanhamento terapêutico
Não faço mais do que minha obrigação. Fico muito feliz. Nunca deveria ter usado. Mas fico muito feliz, muito mesmo. Assim, é um assunto que eu acho que é delicado, mas eu gosto de falar porque eu vejo que hoje em dia eu vou em festas de jovens, eu fico apavorada com os jovens entrando nesse mundo. Então, assim... Desafiador fico largar, até com o olho cheio d'água, porque eu sou mãe e tenho muito medo que minha filha caia nessa. Então, parabéns. Valeu. Pô, você fica mais bonita ainda, emocionada. Mas foi legal, tem momentos bons lá, a galera é maneira pra caramba, sabe? A gente troca ideia, dá risada, aprende com o sofrimento, com a dor de cada um, com as Sim, a tua partilhas. história né? também tá inspirando várias pessoas, né, Sérgio? É. A tua história, assim, E tem histórias lindas, bonitas e também tem histórias tristes que inspiram muito mais pessoas, né? Então é importante a gente falar, é importante esse teu passo também. E ver o paciente, tanto o Sérgio como os outros pacientes que eu tenho, ver eles vencerem faz parte do meu sonho. Com certeza. Porque quando eu vejo esse garoto, cara, que a lagarta que virou uma borboleta, que está virando uma águia, a própria pessoa não percebe no processo. A própria pessoa não percebe. Eu tenho terapia, né? Minha terapeuta, eu sou atendido toda semana há 13 anos. Então, até hoje, até hoje eu tenho terapia, que cuida de mim, né? Para eu poder cuidar das pessoas, eu preciso. Eu faço faculdade de psicologia, estou no 8º período, sou terapeuta e acompanhante terapêutico, não sou psicólogo ainda, só que ele tem psiquiatra, ele tem psicólogo, ele tem eu como acompanhante terapêutico. Então, eu percebi o seguinte, quando a pessoa está vivendo o processo, ela não percebe a evolução dela. Tem, de repente, uma outra pessoa, como a minha psicóloga, chega para mim, Sandro, você vê como você está melhor, você está se comunicando melhor, você está 13 anos sóbrio, você está acabando a faculdade que você não achava ser capaz. Então você começa a ver que você é mais forte do que você imagina. É o que eu falo para ele. Ele tem uma força dentro dele muito maior do que ele imagina. Ele precisa acreditar nele. Isso aí. Né? É porque nessa época da TV também, Serginho, você deveria ter muitos amigos também que... são os falsos amigos, né? Mais influências que acabavam te levando para isso. Porque todo mundo fala que não só o meio de TV, mas muitos meios, assim, influencia, tem esse pessoal que influencia. Ambiente, né? Também. Cara, na época que eu fazia malhação, tinha algumas pessoas, assim, alguns amigos, colegas de trabalho, que me falavam assim, Serginho, você tá muito acelerado, você precisa parar de ir nessas festas, parar de tomar metanfetamina, procura fazer um trabalho xamânico, vai buscar uma ayahuasca, que é uma droga também, mas que vai te trazer uma interiorização, você vai aprender a se autoconhecer melhor, vai dar uma desacelerada, você está muito afetado. E eu não dava ouvido, eu não busquei, eu continuei tendo esses mesmos hábitos, frequentando os mesmos lugares. Eu tenho amigos que trabalham com festa, com eventos noturnos até hoje, mas eles nunca me ofereceram substância. Assim, bebem, né? Tem resistência para o álcool, mas nunca me ofereceram nada. As decisões que eu fiz foi por minha conta própria mesmo, né? Eu quis me reinventar através da droga, né? Eu queria mudar minha fisionomia, mudar meu olhar, ser uma outra pessoa, ser um novo personagem. Em vez de buscar isso com terapia, com psicanálise, com psiquiatria. Mas muitas pessoas, elas não escutam a família, né? Foi o que ele falou aqui. Porque a intimidade e a liberdade que a pessoa tem na família tira a autoridade. Então, às vezes, eu atendo um paciente que a família fala assim, pô, tenho que te contratar para falar para o meu filho o que eu falo há 20 anos. Só que ele escuta você e não eu. E a mesma fala. Então, como é que era a tua relação, Serginho, com teu pai e com a tua mãe antes disso tudo? Já era ruim ou não? Ou vocês... Meus pais nunca foram assim, aqueles pais caretas que proíbem as coisas. Sempre deixaram eu ter as minhas experiências, viver tudo que eu queria. Só que acabou que ficou disfuncional, comecei a exagerar muito, né? Uma época depois que eu saí da malhação, principalmente, que eu comecei a usar como muleta mesmo, muito regularmente, quase que todo dia. E aí foi quando eu terminei aquela novela Pé na Jaca, onde eu tava assim, pensando em balada. Eu só não saía pra balada terça-feira, mas era de segunda a domingo, de quarta, quinta, sexta, muita balada, muito evento. E aí, quando acabou a novela, durante a novela eu tive uma primeira internação que foi de uma semana numa psiquiatria, só para eu tomar um susto, para eu começar a entender como é que funcionava esse esquema. Essa primeira foi você que foi ou tua mãe que te levou? Não, sempre. Todas as minhas internações, eu nunca fui assim, porque eu quis. Eu peço ajuda, eu preciso ir para uma clínica. Eu tenho esse problema de pedir ajuda, né? Eu sempre acho que eu vou... Olha a dificuldade aí, ó. Você que precisa de ajuda, pede ajuda. Eu sempre acho que eu vou conseguir, assim, não controlar o uso, mas assim, eu vou conseguir contornar aquela crise ali, aquela recaída sozinho. Autossuficiente. Só indo numa sala de NA, indo numa palestra religiosa, espiritual, né? Com abstinência mesmo.
Mas as minhas internações todas foram assim por intervenção familiar mesmo. Né? A primeira que eu conheci, o Universo, foi em 2007. Eu estava nessa novela Pé na Jaca. E aí só que eu fiquei uma semana só, tinha gravação, acabei que eu... Aí depois, quando acabou essa novela, que eu fui para uma outra clínica, que eu aprendi um pouco mais sobre a literatura azul, comecei a entender... E eu, nessa época, eu debatia muito ainda com os terapeutas. Eu falava, mas por que eu tenho que me aceitar como dependente químico? Eles, não, porque tua mãe te internou. A partir do momento que a família interviu, você tá disfuncional já. Agora você tem que aceitar que você é um dependente químico. Aí isso não entrava na minha cabeça. Eu falei, não, mas a minha família sempre liberou de eu usar. Eles sabiam que eu usava, nunca me internaram antes. Agora que eu já me acostumei a ter essa muleta, essa ferramenta artificial, esse subterfúgio, eles vão me internar. Eu já me via assim, eu achava que... Eu só via as vantagens do uso, né? Eu não queria me desapegar daquilo. Ele, não, Serginho, mas você não precisa disso para ser um bom ator, para ser emotivo, para dar atenção para seus fãs, para realizar bons trabalhos. Você pode fazer tudo isso sem nada. Aí começava a terapia medicamentosa, me dava Ritalina, me dava quetiapina, um monte de remédio. Só que não era o suficiente. Acabava que eu recaía de novo, eu acabava voltando, né? Porque a descarga dopaminérgica de uma droga assim é muito, muito forte mesmo, né? Você morava sozinho nessa época, quando você falou que estava em Copacabana, ou morava com teus pais? Morava com meu pai e com minha mãe. Morava todo mundo junto, minha irmã também. Aí, a partir de 2009, que eu comecei a morar só com meu pai. Eu tinha uma namorada na época, que era uma menina de Floripa, que ela morava aqui no Rio comigo também. E ela odiava que eu recaísse, né? Acabei perdendo ela por conta dessas recaídas. E eu ficava limpo 15 dias, eu acabava recaindo. A constância. Aí ficava naquela limpo. Rebordosa. É desafiador. Vai e volta. Porque depois de um ano limpo, é um outro desafio. É o chá do já tô bom. A pessoa fala, já tô bom, já tô gordinho, já tô bem, já pega uma praia, fica bronzeado, fala assim, pô, eu já posso ir lá ver aquele amigo, eu já posso ir naquele ambiente. Aí as pessoas recaem. Por isso que depois de um ano, o índice de recaída é muito grande. Porque a pessoa toma o chá do já tô bom, autossuficiente, e fala, não, eu já posso ir lá. Eu falo pro meu paciente assim, pato novo não dá mergulho fundo, porque ele é pato novo para aquele ambiente. Agora, né? o que você tá fazendo além de esporte? Que eu ouvi que você tá todo coradinho da praia, tá fazendo o quê? Jogando futevôlei? Fez palestra também, já numa clínica, né? Eu fui lá no Instituto do Manassés, do Douglas, né? Muito Aí legal. eu dei uma palavrinha lá, falei um pouco da minha história, dei um testemunho, falei um pouco da minha visão sobre a doença, né? Foi legal, foi uma primeira experiência, né? Eu gosto muito, eu admiro muito o trabalho do Sandro. Eu conheci vários terapeutas aí na minha jornada de clínica. Eu admiro muito, eu acho bacana. Eu espero um dia, né, pegar meu certificado também, começar a atender aqui e ali, me capacitando, me especializando mesmo, procurando ter boas leituras, né? Assistir boas palestras. Eu sou um cara que tem muita fé, eu sou espiritualizado pra caramba, só que eu não sou tão bom de Bíblia assim não, sabe? Mas eu acredito muito num poder superior, né? Num Deus amoroso, cuidadoso, bondoso. E admiro essa profissão aí de conselheiro, de acompanhante terapêutico. Tenho vontade de me especializar nessa área, sim. Legal, e pretende realmente agora voltar. Conclusão, você aceitou ou não o convite da Praça Nossa? Então, eu vou gravar a segunda vez lá, E segunda vai manter, piadinha. E é legal, porque é uma maneira Vai de hoje, né, professor? me sentindo vivo, né? Vou no SBT, aí gravo, vejo o Carlos Alberto, vejo a plateia. É uma emoção muito grande, porque eu na infância já trabalhei em humorístico, né? Quando eu era criança, eu trabalhei no Chico Total, na Globo, fiquei 3 meses lá. Meu primeiro trabalho na Globo, quando eu tinha 7 anos de idade, foi no humorístico também. Foi na Escolinha Zina do Professor Raimundo. Todos os personagens viraram crianças. E eu comecei ali, junto com o Chico Anísio, fui dirigido pela Cinete Paula. Então eu tenho uma história aí com humorísticos da televisão brasileira. Então é uma maneira de eu me sentir assim vivo, né? De eu estar ali no meio. É emocionante, dá aquele friso na barriga, é gostoso, é saudável. E sobre a Praça é Nossa, quando eu fui com ele lá para São Paulo, eu até mudei de assunto quando eu estava falando sobre isso. A gente passou o texto junto, né? Aí como eu também me formei em ator, eu também sou ator, fiquei com ele, né? Com as intenções de fala, subtexto. Ai, que legal. Aí ele, pô, nessa hora eu faço isso. Eu falei, pô, legal, não sei o quê. Qual foi o melhor ator e atriz que você contracenou? Cara, olha só, esses dois aqui, cara, são muito talentosos, são 2 atores maravilhosos, tanto o Sandro Barros como o Dino Boyer, que é meu empresário. Pô, eles são 2 atores que eu admiro muito, sabe? Eu ainda quero me divertir em cena com eles. Porque, assim, eu gosto de ser ator, sabe? Eu tenho essa vontade de voltar, né? Seja no teatro, na TV, em cinema. Cinema é muito divertido, é uma coisa que me dá prazer. Depois você vê o filme pronto ali, a sétima arte é belíssima, né? É demais.
né? Dá trabalho de fazer, requer recursos, investimento, tempo. Mas, assim, eu admiro muito o Sandro como ator também. Ele é muito engraçado, ele tem um time de comédia muito bom, sabe? Ele é muito debochado, eu me amarro muito nele, cara. Eu me divirto muito. São caras que eu admiro muito mesmo, assim, que eu tô convivendo mais e realmente... Tem que falar isso, que são fera mesmo, né? Show. E eu gosto de ver também a maneira como, às vezes, como ele conversa, faz os atendimentos dele, né, cara? Como que, ele assim, cria essa ele não sinergia. fica preso só aquele assunto didático, aquele conteúdo didático que se aprende dentro de centro de tratamento, de centros terapêuticos, comunidades. Ele fala mesmo de uma forma assim como se fosse um amigo. Um amigo, né? É muito demais mesmo. É legal ver o Jung, na psicologia, ele fala assim, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas na hora de você atender um ser humano, seja um ser humano. Essa é a minha ideia central. Então, quando eu atendo alguém, eu entro no mundo dessa pessoa. O Márcio Galhaço também, que é da família, o primo irmão, né? Foi criado junto com o Bruno Galhaço, com o Thiago Galhaço, é meu paciente também. Isso aí já está na mídia faz tempo. E aí eu juntei os dois, o Márcio Galhaço e esse aqui no futevôlei. Então eles estão fazendo uma dupla ótima no futevôlei. Eu fico muito orgulhoso de ver eles jogando o futevôlei, dando mergulho no mar, brincando, sendo honesto com eles mesmos, né? Porque, na verdade, na dependência química eles chegavam essa hora, de manhã, totalmente destruído, sem dinheiro nenhum, com aquela ressaca, arrependido de ter usado as drogas, e hoje de manhã eles estão no futevôlei. Ressignificando, né? Ressignificando. E tem os 3 pilares, né, que se trabalha numa clínica e se trabalha fora da clínica. É dormir bem, se alimentar bem e fazer esporte. Porque o esporte libera dopamina, serotonina. Ah, que bacana. E, Serginho, você enxerga que a imprensa, muitas das vezes, tem um peso sobre a vida das pessoas? Sim, cara, assim, a imprensa me ajudou muito na minha caminhada, né, cara? Eu devo muito, assim, à imprensa, porque eu acredito que, né, meu nome foi ficando martelando, assim, né, através de matérias. Tanto pro bem quanto agora... Muito do que eu conquistei na minha vida foi por conta, assim, da imprensa, porque sempre eu estava aparecendo em notinhas, em revista de resumo de novelas. Então, em matérias de jornais e tal, o video show também ajudou muito. Mas era uma maneira de o meu personagem se manter assim em alta, né? De eu ter eu gravava muitas cenas por dia, né? Gravava uma média de 7 cenas por dia na Malhação. Né? Eu nunca fui protagonista na Malhação, mas eu era um personagem, né, cômico ali que aparecia bastante. Mas eu só perdi pro protagonista em algum momento. O teu personagem é um clássico da Malhação. A gente lembra a Malhação, todo o período que ficou no ar, né? Cabeção. É o cabeção. Né? Apesar que tu falhar, não era protagonista, mas o teu papel é inesquecível. Todo mundo lembra do Cabeção, todo mundo faz um reporte, né, com a Malhação e Cabeção. Sim, é verdade. E às vezes a gente acha que a imprensa também, em alguns momentos, puxa não tem empatia, né? Com a situação de alguns atores, né? Aconteceu também uma situação com aquele ator, o Macaulay Culkin, né? Assim, a imprensa caiu em cima dele e Esqueceram de mim. Aquele filme ator. Esqueceram de Mim. E aquele ditado que as pessoas falam, da mesma forma que a imprensa levanta a pessoa, na hora de derrubar, ela derruba com força total. Verdade. O Macaulay, ele parece que ele faz sucesso ainda vendendo alguns produtos na internet, né? Pela última vez que eu vi a notícia dele, ele estava vendendo umas orelhinhas de coelho, assim, uma peça de fantasia. Assim, eu tenho esse sonho de trabalhar na área de vendas também, sabe? Mas eu ainda não consegui concretizar isso porque eu não tive paciência pro processo, né? Sempre aconteceu algum episódio que me fez desistir do projeto. Porque agora, o que acontece? A pessoa quer resolver o mundo em 24 horas. Quer fazer um pouquinho de tudo. Tempo nas drogas. Então, a droga, tanto o álcool, que é o chefe da quadrilha das drogas, e as outras drogas, elas roubam os sonhos da gente. Né? Respinga na família toda, o codependente, o dependente. Então, uma vida muito sofrida. E eu falo para ele, o processo é lento e doloroso. E ele
tá recebendo muitas bênçãos aí, tem muita coisa boa acontecendo, né? Com o empresário dele que está costurando as coisas para ele, com possibilidades. Só que a vida não tem garantias, só possibilidades. Então ele precisa se manter limpo, são duas palavras que eu uso muito. E ocupar o tempo com coisas boas. Você tinha um projeto musical tempo, né? Também, não tinha um projeto musical? Você está querendo voltar? Como é que é? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O Dino Boyer, que é meu empresário, que é meu amigo há 20 anos. Dino. Obrigada pela presença. Aparece aqui, Dino. As pessoas querem só te ver, dá só um oi aqui. Vem aqui. Dino! Chega aí, Dino. Senta aqui, Dino. Isso aqui é... Não, só ali do ladinho dele. Fala só um pouquinho rápido desse projeto, você e Serginho de música. Então, nós temos esse projeto desde 2013, final de 2013. Eu já cantava há muito tempo e o Serginho sempre foi meu amigo, desde a época de teatro. Ele ia para peça, eu ia para peça dele, ele ia para minha peça e a gente ficou muito amigo. Eu sou amigo tanto dele quanto da família toda. E aí eu comecei a chamar o Serginho para fazer participações nos meus shows. Partindo desse princípio, eu comecei a viajar muito com o Serginho fazendo participação nos meus shows, porque a galera curtia e gostava de ver o Cabeção no palco comigo. E aí a gente no Paraná, uma vez, eu coloquei ele para cantar, que ele ia somente como presença VIP. Sim. Eu falei, Serginho, tu gosta de cantar, né? Vamos cantar? Aí ele, vambora. Aí ele começou a cantar comigo. Quem canta seus males espanta, né? Ele começou a cantar comigo no Paraná. A galera foi à loucura, ao delírio. Lembra dessa boate? Pô, lembro, cara. Muito maneiro. A galera lá do Sul é muito da hora. E agora vocês estão querendo voltar com esse projeto. Sim, e aí o que aconteceu? A gente lançou o projeto, lançou a dupla. Em 2014, na verdade, aí fizemos vários programas de televisão. Fizemos programas Silvio Santos, De Noite Danilo Gentili, Legendários do Marcos Bion, Super Pop da Luciana Gimenez, muitos outros programas. O Ronivon na Gazeta. Ronivon na Gazeta, o Pânico na época. Que legal. E foi tão bacana essa época que a gente fez uma turnê internacional. Uau! E a gente fez show no Brazilian Day San Diego, na Califórnia. Aí depois a gente pegou um avião, cruzou os Estados Unidos inteiro, foi lá pra Nova York, fizemos um show fizemos show no Costela Grill. Costela Grill e no Tropical Café, que é tudo ali entre Massachusetts e Nova tá. York, né, New Jersey. Que são bares meio brasileirados. Sim. Isso aí. Então, assim, foi um momento muito bacana. E agora a gente, com o Serginho de volta, a gente voltou a fazer e... Fizemos show no Vidigal também, teve um show no Vidigal que eu lembro que foi muito maneiro, que eu me amarrei em fazer. Teve um bar mitzvah que a gente fez ali em São Conrado, um evento muito top também que eu gostei muito, foi o aniversário do B. Foi muito da hora também, eu gostei muito de fazer esse show, eu lembro com carinho. Isso aí. E agora, assim, a gente está voltando para todo o Brasil. Legal. A gente agora tem uma turnê em Goiás para fazer, né? Legal, Eu gosto muito de cantar, o problema é que, assim, como eu não ensaio tanto como eu deveria, eu acabo que eu esqueço as letras, né? Esse que é o problema. Dá uma palhinha aí pra gente. Eu tenho que cantar cheio de partitura, assim, peraí, vamos cantar qual? Eu tenho que cantar com as letras na mão, senão... Com a colinha. Desejo muito sucesso, então, Dino, pra você e pro É. Serginho. Serginho, amizade e gratidão, quando você escuta essas duas palavras, quem são as pessoas que vêm de primeira, assim, na sua cabeça? No momento tem sido mesmo o Sandro e o Dino, né, cara? Que, assim, além do Rafael Ilha também, que foi um cara que me proporcionou, assim, um tratamento, né, numa clínica maneira, num quarto bom lá da clínica. Eu acabei que economizei uma boa quantia lá, graças ao Marco Galvani, que é do CT Fazenda Resende, lá de Tu. Agora, o Dino é meu empresário, ele está correndo atrás aí de projetos para a gente participar aí, né, para eu conseguir estar mais ativo economicamente. Meu último trabalho, meu último contrato com a emissora na Record foi um reality show da Sabrina Sato. Ele que conversou com o pessoal da produção, ele que agilizou. Então é um amigo, é meu empresário. E o Sandro também está me ensinando muito essa parte está me ajudando eu nunca tive um contato tão assim próximo com um terapeuta, né? Ainda mais o Sandro, que é um cara assim muito bem sucedido na área, ele recebe rendas maravilhosas por serviços maravilhosos. Eu admiro muito ele nisso e, de certa forma, eu almejo também isso para minha vida, né? Eu quero estar me preparando, estudando, para poder ajudar, quem sabe, não só ajudar, mas também fazer uma renda com esse ofício, né? Legal. Porque quando a gente transforma, a gente é transformado. Então, quando você já passou por isso,
é outra Você pegada. é um grande né? exemplo para a é, pessoa, você igual o mais teu caso. gabarito, né, para falar, olha, tem- eu já passei por isso. É incrível que hoje eu estava conversando fiz uma reunião rápida antes de vir com uma advogada da minha equipe, e ela está passando por um momento difícil da vida, e eu falei assim para ela, às vezes a gente precisa dar um passo para trás, ou até às vezes 2, para dar 2, 3, 4 para frente. Então, assim, às vezes é o momento da gente ressignificar, voltar, colocar o pé no chão e depois avançar. É né? tal da metáfora do afiando o machado, né? Essa metáfora é muito legal. A pessoa está afiando o machado, na verdade, ela está se concentrando, né? É esse passo atrás que você está falando, para falar, não, vem cá, qual é o meu plano de ação? Né? Esses dias eu recebi um pai falando assim para mim, tem 300 mil terapeutas, por que você? Eu falei, olha, primeiro que seu filho gostou de mim. Né? Segundo que eu tenho um método integrado. Ele, o que é isso? Eu falei, eu tenho a espiritualidade, que não é religião, eu tenho as técnicas e tenho a vivência, minha subjetividade. É. Isso tudo me faz ser um cara Diferente diferenciado dos outros. na profissão. Então, assim, eu estou tendo muito sucesso na profissão. E quando eu falo sucesso, não é só financeiro, não. Eu estou falando de resgate de vidas. Isso é muito legal. Porque eu resgato vidas todos os dias. Eu trabalho de segunda a segunda, né? Eu não tenho folga. Serginho, você falou em um período aqui da entrevista sobre um pouco que você é espiritualizado. O que você acha a importância da fé nesses momentos negativos da vida? Então, tem um programa de Narcóticos Anônimos, né? O segundo passo é o que fala de fé, né? Que é assim, o primeiro passo, quando a pessoa admite que é impotente perante a adicção, né, ela para de usar, se torna abstênico. Só que aí, o primeiro passo são 3 etapas. Ela tem que admitir e aceitar que ela precisa de ajuda, que ela precisa de um tratamento ou e precisa seguir um programa espiritual. E tem que se render a tudo isso, né? Se render ao programa mesmo e se render a um tratamento. Então, e parar de lutar, parar de tentar controlar. Ela aceita que ela não vai mais lutar contra a doença, que ela vai se manter abstênica. Só que isso aí cria um vazio, um desamparo, uma inutilidade muito grande, porque a pessoa entra em contato com a total falência e derrota em todas as áreas da vida. Né? O primeiro passo deixa essa marca. Então vem o segundo passo logo depois, que é viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. E aí eu passo de fé, de coragem, da esperança, que é o que vai movimentar, é crucial, né? Um passo crucial que vai chama te preencher e transbordar depois, né? A única luta que a gente vence se rendendo é a dependência química. O judô você luta até o final, a esgrima você luta até o final. Todas as lutas você luta até o final, mas na dependência química, quando você se rende, você vence. Entendeu? E Serginho, como é o Serginho pai? Como foi esse reencontro com o Benjamin, depois de todo esse período? O Benjamin, ele imacula e serena meu coração completamente. Ele dá muito trabalho, né? Ele não é leonino, ele é canceriano. Ainda bem, senão ele daria muito mais trabalho ainda. Mas ele tá muito... E a minha vai ser leonina, vai nascer em final Ele é de agitadinho, julho. assim, igual você? Ele fica vermelho, ele tá numa fase de ficar correndo e incansável, quer subir, não escorrega 5, 6 vezes, não Delícia. cansa. Ele lembra muito eu quando eu era pequenininho, né? Olha, que lindo. Deus. Mas eu tenho que me aproximar mais dele. Eu não tô sendo o pai que eu gostaria de ser, né, cara? Eu tô ficando muito pouco com ele. Nem sei se ele sabe que eu sou o pai dele direito, né? Eu tenho que conseguir... Ele já tá numa fase que lembra das coisas, né, cara? Só que assim, eu tô me privando um pouco dele agora no momento que eu tô buscando uma melhoria na minha vida profissional, né? Sim. Tô me expandindo aí. Mas, assim, eu tenho que dar um jeito também de ficar com ele mais tempo, né? Porque ele me dá muitas alegrias. É um desafio, né, ser um bom pai para ele, brincar, inventar brincadeiras. Até pro lado de ator mesmo, né? Como se fosse um animador de festa. Sim. Tem que estar me reinventando ali para... Passar mais tempo com passar ele. mais tempo bom. É libertador, Mas é libertador. eu acho que esse convívio vai te encher, vai te transbordar também, Ele né? tá com tempo de qualidade, né? Ter um tempo Pai de resgatando qualidade. tempo de qualidade com o filho. que Foi lindo, delícia, né? Que lindo essas Ver imagens. ele buscando isso. E ele, né, ele teve dificuldade, né? Quando o filho dele nasceu, ele estava internado. Tava, eu tive que... na época eu pensei assim, eu vou ficar internado aqui, de boa nessa clínica, sem fazer... Porque assim, eu tive uma briga com a Dani quando ela estava grávida, né? Aí acabou que eu fui internado. E na minha cabeça, assim, eu tinha muito medo que ele nascesse com alguma deficiência, ou então que a Dani não tivesse um bom parto, uma boa hora lá para dar à luz.
Então eu pensei assim, cara, eu vou ficar aqui, não vou ver meu filho nascer, mas eu com muita oração, muita prece rítmica, todo dia fazendo aquela palestra espiritual de manhã, cantando louvor, me emocionando. Eu sabia que esse caminho, né, Papai do Céu ia me dar uma bênção de fazer meu filho nascer perfeitinho, né? Com 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, muito legal. 10 dedos na mão. Eu tinha muito medo mesmo, que é por conta do meu uso de substância, né? Por conta do tabaco também, do tabagismo, eu tinha medo que acontecesse alguma coisa, que a Dani não tivesse uma boa hora, que ela partisse, e ele também. Você tá com uma alimentação boa recentemente? Eu tô fazendo a dieta da proteína, tô emagrecendo, devo estar com 95 então quilos. vou te dar um presentaço pra você almoçar ou jantar no Barra Grill com Sandro. Valeu. Uma mascarinha maravilhosa do Rio de Janeiro. Só Comer bastante carne, bastante proteína. Muita proteína. Quanto tempo não vou no Melhor Barra Grill? churrascaria do Rio de Janeiro. Eu lembro que eu ia no Barra Grill no aniversário da filha do Bebeto, aí, mó tempão atrás. A última vez que eu fui no Barra Grill. Obrigado aí, ó. Agora é E, só proteína. e Sandro, vamos concluir aqui. Quais são os outros tipos de terapia que podem ajudar também a passar essa barreira, né? A terapia, a música, Então. a escrita, A a fé. Quais são as mu- outras? Muito importante, eu não posso esquecer de falar que é tanta informação, né? A gente está indo, né, para vários programas, podcasts. Usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Ponto. Então não vale a pena usar droga, porque ela não resolve, ela só prejudica e só atrasa a vida da pessoa. Eu nunca vi alguém bem-sucedido que usa droga. Se alguém conhece, por favor, me passa lá no Instagram, porque eu não conheço. Ó, fiquei até arrepiada agora. Não tem. Então, assim, eu perdi 20 anos da minha vida, eu podia ter construído uma família, faculdade, fiz minha mãe sofrer, entendeu? Fiz minha família sofrer, perdi prejuízos financeiros, emocionais, quase morri várias vezes, quase matei os outros. Identifico. Identifica. Então, assim, lidar com esses prejuízos todos, ele está fazendo isso, ele está fazendo a reparação, né? O lidar dele com o filho, o lidar dele com a mãe do filho, o lidar dele com a mãe dele está totalmente diferente. Com o empresário que sofreu muito com ele também na adicção, no vício, comigo. Então, ele está restaurando e reparando todos esses relacionamentos que ele está tendo. E como eu também tive isso, né? Então, assim, e também quero deixar uma informação muito importante, que tem o usuário, o abusador e o dependente químico. O usuário é aquele que usa a hora que ele quer, né? Assim, e para. O abusador, ele usa de 2 em 2 meses, mas quando ele usa, ele para numa delegacia, bate o carro, trai a esposa, Faz faz vergonha. tudo isso num dia só. E o dependente químico, como eu era, eu vivia para usar, eu usava para viver. Então eu ficava 24 horas todo dia doidão, eu não conseguia ficar sóbrio. Só que tem gente que do usuário vai direto para o dependente químico, tem gente que do usuário vai para o abusador e vai para o dependente químico. E tem gente que é usuário que não vai, que não progride. Então cada caso é um caso. Então por isso que é muito perigoso usar certos medicamentos, né? Porque você não sabe como que isso vai reagir, né, em você. E aí você fala aí. Não, é uma linha muito tênue para transitar entre esses 3 arquétipos aí, né, cara? Então é complicado isso aí. Eu, por muito tempo, tentei ser um usuário, queria ser um usuário bem-sucedido. Eu sempre acreditei que não, é uma substância ilícita. Eu vou parar quando quiser. Mas é muito honesta no efeito que ela faz. Eu achava que era funcional, que me fazia bem, que eu ficava mais emotivo, mais focado, que eu conseguia desempenhar melhor minhas funções, meus ofícios. Que associa o consumo à liberdade. É associado. A bebida à liberdade. Preciso relaxar, vai beber. Tem gente que vai tomar um suco, não precisa beber. Sim. Entendeu? Então, o consumo de álcool e droga está associado à alegria e à liberdade. E que não é liberdade, né? Na verdade, você fica escravo da substância. Fica escravo. Então, hoje, hoje, o que eu faço, a ideia central do meu trabalho é ajudar o paciente a encontrar alegria na sobriedade, na positividade. Eu tenho 2 palavras proféticas, sobriedade e positividade. Entendeu? São 2 palavras que eu virou assim um mantra para mim. Eu falo 24 horas por dia. E você falou sobre o processo terapêutico. É isso. A música, né? A música terapia, né? É muito importante. Então, esse projeto que ele está tendo aí com o empresário dele, com o Dino, vai fazer toda a diferença, porque enquanto ele estiver cantando e ensaiando, ele está longe das Vai drogas. estar se resgatando. Quer cantar também, um né? pouquinho, Quer cantar um Serginho? pouquinho? Vamos lá? Qual que é a música? Então, vamos cantar.
Ele é carioca, é moleque da pista, mas tá vidrado no gingado da Paulista. Toda maravilhosa, é capa de revista, é poderosa e tem sorriso de artista. Ela me olha, eu fico imaginando Aquela boca dela assim me beijando. sem esse papo que é de outra cidade. Para o amor não existe rivalidade. Tô vendo a gente passeando, conhecendo São Paulo. Me apresentando como seu namorado. Ou num domingo ensolarado, os dois em Copacabana. O amor fazendo a união Rio e Sampa. Se a Paulistinha me convida, irmão, pra dar um rolê. Eu largo tudo, vou com ela e já é. E no final dessa história eu já tô imaginando. Um carioca lá em Sampa morando. Muito Arrasou, muito bom. Que letra, hein, mano? Adorei. Que bacana. A gente tá gravando umas coisas. Eu tô querendo escrever mais algumas coisinhas aí, porque é legal, né, cara? O Sandro até me colocou um caderno aí pra eu ver se eu escrevo. e Isso tal. aí. Vou voltar a escrever umas rimazinhas. Vamos produzir mais coisas aí. Muito Eu maneiro. não tenho nada meu autoral, né? Eu já tentei gravar, produzir alguma coisa assim, mas acaba que se perde. A música não foi remasterizada, ficou só no esqueleto do violão mesmo. Eu não sei porquê, mas eu achei que você ia gostar dessa letra. Adorei. Essa é bem chiclete. Essa Obrigada, é fácil de- Dino, pela Obrigada, presença. obrigada. Quero agradecer demais a presença de vocês. A nossa entrevista foi show de bola. Obrigada, gente. E antes de você ir embora, Serginho, queria que você deixasse uma mensagem assim. Então, a mensagem que eu deixo aí para todo mundo que torceu por mim no momento do meu tratamento, né? A torcida, as orações, todo mundo estava preocupado com o meu estado de saúde mental. Eu quero agradecer de coração mesmo, agradecer a todo mundo que está me dando essa moral aí na imprensa, que está comentando nas minhas aparições aí, nos conteúdos que são lançados aí na internet comigo. Todos os comentários positivos, né? De força, fé e esperança. E também agradecer os negativos também. Agradecer aqueles que falam, mas esse cara não tem jeito, ele vai recair mesmo, ele não devia nunca ter usado, ele não faz mais que a obrigação dele, né? Não dou 2 meses pra esse cara estar de novo fazendo merda. Desculpa falar palavrão. Mas eu também agradeço por esses comentários, porque assim, eu tenho que vigiar mesmo. É importante também ver esse outro lado, né? O lado, não é do lado da sombra, mas eu tenho que dar atenção pra minha sombra também, porque é muito fácil eu chegar aqui, falar só coisa boa, tô um ano limpo, mas é aquilo que o Sandro fala, eu tenho que ter paciência, é uma coisa de cada vez. O Sandro tá 13 anos limpo, né? Vai fazer 1 ano ainda e só fiquei 1 ano porque eu fiquei 10 meses e meio dentro da clínica. Então, é isso. Eu agradeço também esses comentários assim que são mais pejorativos, né? E quero agradecer também, quero mandar um recado pra todo mundo aí que tá assim, que está ainda fazendo um uso, né, um subterfúgio artificial de um álcool, de uma substância, para realmente pensar no lado espiritual, né, cara? Que Papai do Céu quer ver a gente limpo, quer ver a gente na pureza, né? Eu nunca fui um cara esperto, malandro, tentei ser, me enganei por muito tempo, só trouxe prejuízo para minha vida, perdas de todos os lados. E é isso. Espero que vocês peçam ajuda, né? Se sentir que tá ruim, tá difícil, não consegue mais parar, tá vivendo um ciclo vicioso, tá compulsivo, egocêntrico, obsessivo, tá sentindo aqueles males, né, as mazelas, as comorbidades aí. Então procure ajuda, procure um tratamento, vá para um grupo de NA, procure um grupo de mútua ajuda, né? E é isso. E se limpe. Se limpe, se limpe. Fiquei muito feliz de te ver assim, Obrigada. tá bonito, com dente novo, cabelo, queimado de praia, ó. Nada, Parabéns. muito legal. Valeu, Elaine. Também adorei responder as perguntas de vocês aí, muito boas Obrigada, as perguntas, muito Serginho. bem elaboradas. Me amarrei mesmo no bate-papo, passou rapidão. Um beijo no coração. Obrigada. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. E na próxima quinta-feira nós temos episódio completo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Olha só, pessoal, não sei se dá tempo, dá? Dá? Claro. Quero dar um recado aqui para minha mãe. Todo mundo desistiu de mim, eu desisti de mim, mas minha mãe não desistiu de mim. Um beijo, mãe, te amo. Valeu, dona Sandra. Beijão.